Olá, meus queridos amigos e irmãos. Olha eu aqui mais uma vez. É, Hoje eu vou falar de um tema, meus irmãos, que nós precisamos aprender mais. Eu vou falar aqui, irmãos, o meu entendimento, sobre esse assunto. E gostaria que os irmãos comentassem, compartilhassem esse assunto, para que nós venhamos a aprender, né, juntos, juntos. Não sou o dono da verdade, né? O dono da verdade é Deus. Eu compartilho a verdade. E eu compartilho aquilo, meus irmãos, que eu vejo na palavra do Senhor. Eu vou aprendendo, né, algumas coisas na palavra de Deus, né, que não é pregado, né, mas que a gente vê que tem sido introduzidas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e nós não sabemos 100% se é certo ou se é correto. Há pessoas que defendem, né, que pode, há pessoas que defendem que não podem. Então, a questão é dentro do templo, dentro da casa de Deus, um lugar consagrado para a adoração a Deus. A questão é essa. Então, por isso que meu posicionamento é contra algumas situações que acontecem dentro da casa de Deus, dentro da casa de Deus. Lá fora, aí na sua casa, você pode fazer o que você quiser. Agora, dentro do templo, na casa de Deus, precisamos honrar o lugar porque é sagrado. Né? É sagrado e consagrado para a adoração a Deus. Para a adoração a Deus. Então, comentem, né? Você que concorda comigo, comente. Se você também não concorda comigo, comenta. Né? Diz, irmão, eu não concordo por causa disso e aquilo. E eu sempre digo assim, com base bíblica. Né? Com base bíblica. Se tiver uma base bíblica para apoiar ou desapoiar, né? Estamos aqui para aprender. Né? Aprender. Então vamos lá, meus irmãos. A questão hoje, dia 8 de março, né? Colocaram como Dia Internacional da Mulher. Meus irmãos, Dia Internacional da Mulher. Eu louvo a Deus que hoje nesse dia, né? E essa data, né? Coloca ali, às vezes cai no dia de domingo e tal, mas celebram no sábado dentro da igreja. Meus irmãos, nós precisamos celebrar o sábado, no sábado, no templo de Deus, celebrar o Deus Criador e não a criatura. Precisamos exaltar a Deus no seu santo templo e não exaltar a criatura. Então, no meu ponto de vista, não devemos fazer festinha nenhuma. Meus irmãos, eu não apoio que se faça dia do pastor, dia do aventureiro, dia do desbravador. Eu não apoio que se faça isso dentro do templo de Deus. Porque você está exaltando a criatura acima do Criador. Esse é meu ponto de vista. Né? Se alguém discorda, se é, mostre, né? Estamos aqui para aprender. Eu não sou Deus, eu sou uma criatura. Né? Dia dos pais, meus irmãos, dia dos pais, né? O dia da mulher, né? E a gente não sabe a origem do dia da mulher. Aí comemora o dia dos pais, comemora o dia das mães dentro da igreja e vem aquela arrumação toda na igreja. Mas será que tem base na Bíblia para fazer isso? A questão é essa. Nós podemos estar utilizando do templo para as nossas festividades? Irmãos, tem uma passagem na Bíblia, eu me lembro agora, onde Deus fala que não se agrada das nossas solenidades. Deus não se agrada dos nossos sábados, da maneira como nós temos curtido o sábado, deixando de adorar a Deus para adorar a criatura. E os irmãos me ajudem aí, tem esse verso na Bíblia, onde Deus não se agrada das nossas festas, do que nós fazemos no santo dia do Senhor. E onde Deus fala que não se agrada dos vossos sábados, Deus não se agrada dos nossos sábados, da maneira como nós temos conduzido o dia santo do Senhor. Então, estamos aqui para aprender, né? E aí vem na mente assim, eu vou falando. O dia da mulher eu não pesquisei, irmãos. Ah, é, qual é a origem? Qual é a origem do dia da mulher?
né? E o Dia das Mães, por exemplo, é, é uma homenagem para uma mulher morta, onde uma filha, né? Ela queria ali é, homenagear, né? A sua mãe, né? Deixa eu ver aqui uma colinha, tô com a colinha aqui. O nome dessa mulher é Anne Mary Rivens Javes, né? Javes. É ativista social dos Estados Unidos, né? Ela era uma ativista social nos Estados Unidos e ela morreu. Era uma mulher que participou em atividades sociais, né? Greves e tudo mais, né? Ela lutou pela liberdade das mulheres, o direito das mulheres, né? E né, para conquistar o direito das mulheres, né? E essa mulher veio a falecer e a filha, né? Foi feito um culto, meus irmãos, na igreja metodista para essa mulher. Olha só, em homenagem a essa mulher. Então, quando nós estamos fazendo isso, estamos homenageando, né? Embora não seja a nossa intenção lembrar, homenagear uma mulher morta, mas o significado do Dia das Mães é esse. O Dia dos Pais. O Dia dos Pais, a gente vamos ver lá na história, né? Celebra a gratidão, né? Os filhos, gratidão aos pais, dar seus presentes ali e tudo mais, né? Gratidão, agradecendo, né? Uma maneira de agradecer, mas, meus irmãos, Deus pede para que nós honremos os nossos pais todos os dias. Então, não precisamos de um dia específico. Essa homenagem do Dia dos Pais, né? Também a um morto, né? O William Smith, né? Ele era um veterano de guerra, que ele cuidou de seus filhos, de 6 filhos, sozinho, sem esposa, veterano de guerra, e cuidou de seus filhos, seus 6 filhos, sozinho. E por isso, né, criaram ali, em homenagem a ele, o Dia dos Pais. Então, irmãos, eu já cantei na igreja, né, em prol do Dia das Mães. Hoje não faço mais, né? Minha mãe é viva, louvado seja Deus. Meu pai também é vivo, louvado seja Deus. Meus pais, né? Que tem meu pai e meu padrasto. E são 2 pais para mim. Então, assim, eu não. A gente às vezes fica assim por causa que eles, né? Nós fomos acostumados, criados nesse costume, né, de comemorar esses dias. Hoje, para mim, eu não me sinto feliz comemorando esses dias. Porque o princípio disso, né? Por que isso? Meus irmãos, na Bíblia a gente vamos encontrar algumas datas fixas, né? Onde Deus instruiu e instituiu festas para nós estarmos ali fazendo, né? Em homenagem a Deus. Em homenagem a Deus. Lembrando-nos de Deus. Um dia, né? Dias fixos para lembrar e comemorar fazendo para Deus e não para exaltar o homem. Aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, para não ficar um vídeo muito longo, né? Eu acredito que não vai dar para ler tudo. Vamos lá. Sabiam que o o Natal significa nascimento, né? Nascimento, que é aniversário, aniversário. Comemorar aniversário, meu irmão. Até isso você vai implicar, irmãos. Eu tô aqui para aprender. Eu tô mostrando meu ponto de vista em relação ao que eu vou aprendendo. Na Bíblia a gente não vamos ver ninguém comemorando aniversário do povo de Deus. Mas na Bíblia nós vamos ver, né? Eu vou fazer umas citações aqui e os irmãos leiam em casa. Lá no livro de Gênesis 40, capítulo 40, do 20 a 22, nós vamos encontrar, né, a história ali do copeiro, né, de Faraó ali, onde ele, no seu dia natalício, ele estava comemorando o Natal, o aniversário dele, né, o dia de nascimento,
o aniversário dele. Olha só, no Gênesis, nós já vamos ver, né, na história de José ali, o faraó comemorando o seu aniversário. Então, meus irmãos, a gente não vai ver cristão nenhum, ou Abraão, ou José, ou seja lá quem for do povo de Deus, comemorando aniversário. Então, a ideia do aniversário, de comemorar o aniversário, é pagão. Né? A gente vamos ver isso na Bíblia, Gênesis, capítulo 40, versos 20 a 22. A gente vamos ver isso lá. No Novo Testamento, em Marcos 6, do 21 a 28, isso aqui, deixa eu ver aqui, irmãos. Nós vamos ver ali, né, Marcos 6, do 21 ao 28. Nós vamos ver ali a história falando sobre João Batista. João Batista era um profeta de Deus. Ele não comemorava aniversário. Jesus não comemorou aniversário. Na Bíblia nós vamos encontrar ali Herodes, né, outro rei pagão, comemorando seu aniversário. E justamente no aniversário de Herodes, ele foi presenteado com a cabeça de João Batista, meus irmãos. Será que é loucura da minha cabeça essa questão da gente estar comemorando datas? Mas sabe o que é a verdade, meus irmãos? Como eu disse, nós não podemos exaltar a criatura, mas exaltar o Criador. Se você comemora, né, qualquer dia, você está exaltando a criatura. É algo que você dá egoísmo à pessoa. A pessoa se exalta, se sente, né? É bom receber presentes, meus irmãos. É bom receber presentes. Mas é bom a gente receber todos os dias. Aí tem um dia específico, aí vira idolatria. O mundo, meus irmãos, idolatram esses dias festivos. E nós, como falamos, abrimos a nossa boca e dizemos que somos cristãos, seguidores de Cristo, nós também estamos idolatrando esse dia. A palavra de Deus diz, olha, me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Muitas das vezes a gente vai dizer, eu não idolatro dia nenhum. Mas, olha só, aí repara só, eu vou falar a verdade aqui, meus irmãos. Eu não tenho costume de dar presente a ninguém. Eu não tenho costume de dar presente a ninguém. Dia nenhum, nem o ano inteiro. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não posso chegar aqui e falar um rumo de coisa aqui e querer se esconder, dizer que sou aquele filho perfeito. Não. Eu honro meus pais na maneira do possível. No que eu puder estar ajudando, estou ajudando. Não sou aquele filho que, olha, pai, comprei um presente para o senhor e tal, isso e aquilo outro. Não. Para minha mãe, não sou. Não vou falar aqui, né, chegar e dizer. Mas na maneira do que precisarem de mim, eu estou disposto a ajudar. Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Nós temos que ser assim, disposto a ajudar qualquer pessoa. Agora, irmãos, para idolatrar, porque nesse dia aqui eu preciso comprar, meu pai, meus pais, minha mãe que me perdoem, mas nesse dia não. Dia dos pais, dia das mães, nesses dias não. Meus irmãos, é complicado, mas é idolatria. O mundo inteiro, eles é mais por economia, né? Porque gera dinheiro, gera lucro, e aí vendem seus produtos ali, né? Não é por amor ao ser, né? Mas ao dinheiro. Nós não amamos nossos pais, nossas mães, não é só nesses dias, né? Eu hoje não, para mim, olha, nós temos que ser gratos a Deus. Meu aniversário, eu passei o dia trabalhando, entreguei nas mãos de Deus, orei a Deus. Nesse último não, perdão meus irmãos, esse último caiu num dia de sábado. Caiu num dia de sábado. Então, normal, um dia tranquilo, de adoração ao Senhor. Não busco exaltação própria. Não busco me exaltar, né? Porque eu preciso, eu mereço, é o meu dia, meus irmãos. Então, eu vou, né, quando cai na semana assim, dia de sábado não, porque eu não trabalho dia de sábado, eu honro o dia do Senhor. Então nós vamos chegar nesse dia.
Tá certo? Então vamos lá, meus irmãos. Mas hoje em dia tem entrado de tudo dentro da igreja de Deus. Na igreja de Deus, no meio do povo de Deus, no arraial de Deus, meus irmãos. Mas onde é que está a base para isso, para essas festanças? Não tem base nenhuma. Como eu já falei, a gente vai ver aqui Faraó, a gente vai ver aqui Herodes comemorando seus dias natalícios, né? Dia do seu aniversário. E sempre a morte no meio. Aí nós vamos agora para Jó, capítulo 3, verso 1. Onde Jó, meus irmãos, leiam lá, Jó capítulo 3, versos 1. Eu vou ver se eu ler aqui. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Jó capítulo 3, versos 1. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou seu dia natalício, seu aniversário. Jó, quem era Jó, meus irmãos? Homem íntegro, reto, Deus quem disse. Meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só. E por causa do sofrimento de Jó, Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Nós vamos chegar num assunto, meus irmãos, né? Polêmico. Por quê? É um assunto polêmico isso. Essas tradições dos homens dentro das igrejas são tradições de homens. Então, meus irmãos, aqui enviem esse vídeo para pessoas de outras denominações. Muitas pessoas eu acredito que têm a mesma mentalidade que eu. Eu acredito que muitos vão ser contra, mas enviem. A gente vamos aprender. Então, eu estou usando a palavra de Deus. Querem combater o que eu estou falando? Usem a palavra de Deus. Mostrem a verdade. Mas a verdade é que na palavra de Deus eu não vi seguidor de Jesus Cristo ou homens de Deus, servos de Deus, né? No Antigo Testamento ali, comemorando seus aniversários. Meus irmãos, hoje, né? É comemorado, né? Ali o Dia da Mulher, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Meus irmãos, hoje, por que nós cristãos não devemos comemorar isso? No meu ponto de vista, por que nós não podemos comemorar? Nesse mesmo dia morrem muitas mulheres. Nesse mesmo dia morrem muitos filhos de mulheres e as mulheres sofrem. Nesse mesmo dia, esposos morrem e elas sofrem. Para elas, esse dia é feliz ou é um dia de tristeza? Aí a questão é essa, meus irmãos. Uns sofrem e aí eu vou dizer, eu não tenho nada a ver, vou curtir. Eu não tenho nada a ver, mereço me alegrar nesse dia. É por isso que eu falo. Egoísmo, exaltação própria. Exaltação própria, meus irmãos. Por isso que não devemos comemorar. Meus irmãos, houve um tempo aqui que foi comemorado o Dia das Mães na igreja. Na pequena igrejinha onde eu participo, foi comemorado o Dia das Mães. Homenagem às mães. Como eu disse, eu já cantei em homenagem às mães na igreja. Errei, meus irmãos, porque o culto, o louvor tem que ser direcionado para Deus e não para a mãe, não para pai, não para filho, não para criança, não para pastor, não para ninguém, meus irmãos. Dia do ancião, dia do pastor, não e não e não. Olha só. Mas infelizmente a carne fala mais alto, não é verdade? A carne fala mais alto. O egoísmo é elevado. Então, na mesma, se eu não me engano, meus irmãos, no mesmo dia, ou foi um dia depois, ou foi um dia antes, eu não estou bem lembrado agora, meus irmãos. A mãe do pastor foi enterrada. A mãe do pastor da nossa igreja foi enterrada. E comemoraram o Dia das Mães. Para esse pastor, o Dia das Mães foi feliz, foi alegre?
Hoje é o dia das mulheres, né? Hoje ou amanhã, nem olhei a data direito, se é hoje ou se é amanhã, mas infelizmente a idolatria é tanta que muitas das vezes o povo de Deus comemora o dia que vai, a data é no domingo, mas comemora já no sábado, em desonra a Deus, em desrespeito à lei de Deus. Porque não é para ser honrado dia nenhum dentro do templo de Deus, dentro do meio do povo de Deus. E aí, meus irmãos, hoje, desde ontem já foi anunciado um jovem que se suicidou, né, se jogando de um edifício. Ele era familiar, parente aqui do pessoal da cidade aqui. E eu pergunto, ele era casado, tinha filho, tinha esposa. Para essa esposa que é mulher, o enterro foi hoje. Muitos comemoram na igreja o Dia da Mulher hoje. O mundo vai comemorar no domingo, amanhã. Então hoje, muitos estão comemorando o Dia da Mulher na igreja. Foi feliz esse homem? A mulher, a esposa dele está feliz? Teve um Dia das Mulheres feliz, meus irmãos? Mas aí, as mulheres que não tem nada a ver, não tem, né? A questão é porque não é na sua família. Não foi na sua família que o sofrimento sobreveio. Essa é a questão. Exaltação própria. Egoísmo, meus irmãos. E infelizmente isso não devia acontecer no arraial, no meio do povo de Deus. Não deveria. Exaltando a criatura acima do Criador. Então aqui eu deixo o meu recado para pastores, líderes. Vamos acabar com essa festança dentro dos templos. O templo de Deus é para honrar e exaltar a Deus. Vocês, pastores, infelizmente, gostam de ser exaltados nesse dia. Acabem com isso, dia do ancião, dia do pastor dentro da igreja, dia dos pais, dia das mães, dia da criança. Dia de tudo, meus irmãos. Acabem com essa festança dentro da igreja, dentro do templo de Deus. A igreja, a casa de Deus foi construída para lugar de oração para todos os povos. Oração, isso significa comunhão entre nós e Deus. Adoração, Deus precisa ser adorado nesse lugar. Deus precisa ser exaltado nesse lugar e não a criatura. Louvem a Deus no seu santo templo. Honrem a Deus, meus irmãos. Vamos acabar com essa festança dentro da casa de Deus. Seja você de qual denominação for. Vamos lá. Então, onde eu quero chegar agora? Eu estou sentado aqui em um tronco, né? Uma raiz de um tronco e acaba que adormecendo os pés, a perna aqui, né? A circulação não está muito boa. Vamos lá. Agora esse aqui nós vamos ler. Nós vamos ler aqui Êxodo. Duas festas que precisamos comemorar hoje dentro da igreja. Duas festas. Precisamos comemorar dentro da igreja como cristão, como povo de Deus. Êxodo, capítulo 16, verso 23 a 30. Vamos lá. Êxodo, capítulo 16. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Êxodo, capítulo 16, versos 23 a 30. Olha o que é que Deus vai dizer. Isso aqui, meus irmãos, é Deus. Isso aqui é Êxodo, capítulo 16. Antes de Deus dar aquela ordenança a Moisés, as tábuas da lei, no capítulo 20. Então vamos ver aqui o que é que Deus ordena aqui para que seja celebrado no meio do povo de Deus. Acabei chutando a armação aqui onde o celular está pendurado. Mas vamos lá. Do versículo 23 ao 30. Eu vou pegar do versículo 22. Bom, aqui, meus irmãos, Deus vai derramar o maná. Deus vai entregar o maná para o povo de Deus. O povo pediu maná, o povo pediu comida e Deus deu maná, né? O povo estava chato, né? Porque ia morrer de fome no deserto ali e Deus deu maná. Ao sexto dia, eu vou pegar do 22, né? Do 20.
do 22. Esse é um assunto que leiam, Êxodo capítulo 16, que vocês vão entender mais a fundo essa ordem de Deus na hora de colher o maná. Colhia o maná todos os dias, né? Quando vocês acordavam ali, quando o pessoal acordava, colhia o maná para aquele dia, não para o outro dia, porque no outro dia o maná estaria estragado. Se você colhesse demais, estaria estragado. Então vamos pegar aqui. Ao sexto dia, do verso 22, ao sexto dia, colheram pão em dobro, porque é a ordem de Deus, olha, no sexto dia colham o maná em dobro, para que no sábado vocês não se levantem, não saiam das suas tendas para ir colher o maná, porque o próprio Deus não iria mandar o maná no dia de sábado. Deus disse, olha, no sexto dia vocês vão colher em dobro, para que no sétimo vocês não saiam das suas tendas para colher maná, né? Porque não vai haver maná. Ao sexto dia o povo colheram pão em dobro, 2 homens para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés, né? Porque pessoas colheram, né? E eles achavam que estava errado, né? Porque colheram em dobro na sexta-feira. E respondeu-lhe ele, Moisés, isto é o que eu disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. E o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Olha só, mas se fosse colhido, por exemplo, na quinta-feira fosse colhido 2 tantos, você ia comer aquele da quinta-feira, mas o outro dava bicho, cheirava mal, apodrecia. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. O sábado é de quem? É do Senhor. Olha só, o sábado é do Senhor. E aí em Mateus lá Jesus vai dizer, eu sou o Senhor do sábado. Mostrando que Jesus é o Filho de Deus. E ele é o Senhor do sábado. Ele criou o sábado, né? Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. No sábado Deus não mandou o maná, para que o povo não fosse colher no campo. Então 6 dias colhereis o maná, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. O 7º dia é o sábado, nele não haverá, nem saia para colher que não vai ter. Né? Ao 7º dia, saíram alguns do povo, olha só, alguns desobedientes, meus irmãos, saíram, né, alguns do povo para colher, porém não o acharam, não acharam. Né? A gente já vê aqui a guarda, né, do sábado, né? Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus está perguntando, questionando a Moisés, até quando vocês vão desonrar, vão desobedecer as minhas leis? Vão desobedecer o meu santo sábado? Até quando? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Deus nos deu o sábado. Por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Para cada um fique onde está. Né? Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Então assim o povo descansou no 7º dia. Antes de Deus entregar as tábuas da lei a Moisés, no Êxodo capítulo 31, se eu não me engano, verso 28, ou vice-versa, ou é capítulo 28, verso 31, vai nos dizer, meus irmãos, que os 10 mandamentos que está aqui na Bíblia, Deus escreveu com o próprio dedo em tábuas de pedra. Pedra significa eternidade, eterno. E entregou as tábuas de pedra a Moisés. Então foi Deus quem escreveu com o próprio dedo para Moisés. Deus não ditou. Ele escreveu e entregou as tábuas da lei a Moisés. Então o 4º mandamento do Senhor, ele é eterno, ele não passa. E Deus está aqui, na palavra de Deus.
antes de vir as tábuas da lei, não foi mandamento dado para os hebreus. Quando a gente vai lá para o Gênesis, na criação, no princípio, quando Deus criou tudo, no sexto dia, Deus criou o homem ali, a mulher, e no sétimo dia Deus descansou e santificou o sétimo dia e deu o nome de sábado. Deu o nome de sábado. Deus santificou e abençoou o sábado, o dia santo do Senhor. Esse dia, meus irmãos, é para honrar e glorificar a Deus. Não é para honrar e glorificar a criatura, seja pastor, seja quem for. Unicamente quem tem que ser adorado e exaltado nesse dia é o Senhor. É o Senhor nosso Deus. E estão fazendo baderna na casa de Deus. Estão fazendo da casa de Deus de comércio. Covil de salteadores, como disse Jesus. Estão usando a casa de Deus para transformar em covil de salteadores, de ladrões. E isso é o que estão fazendo hoje em dia nos templos, nas igrejas de Deus. Exaltando a criatura. Com mensagens, dia do pastor, aí vai, um monte de gente compra presentes para o pastor no dia do pastor. Eles comemoram no sábado, meus irmãos. Isso é idolatria. Estão idolatrando a criatura, exaltando a criatura acima do Criador. Vamos mais adiante, meus irmãos. Então, nós vemos aqui o sábado. Precisamos celebrar o sábado nas igrejas. Todos os cristãos precisam celebrar o sábado na igreja. Outra coisa que precisamos celebrar, a Páscoa. Eu não vou ler, porque aqui é no capítulo 12, então a Páscoa, para a gente entender a celebração da Páscoa, a gente vai pegar o capítulo 12 inteiro de Gênesis, do Êxodo. Né? A Páscoa é no capítulo 12 do Êxodo. Então vocês vão pegar o capítulo todinho ali e vão entender a Páscoa. A Páscoa, Deus pediu para que celebrássemos, que o povo de Deus celebrasse a Páscoa. E o que era que significava a Páscoa, né? A libertação, a saída do povo de Israel do Egito. Então, foi comemorada ali a Páscoa. Eles saíram do Egito, na mesma noite que eles comemoraram a Páscoa, Deus tirou do Egito, né? Então, a Páscoa significava isso. E como era comemorado, né? Aí vinha a imolação do cordeiro pascal, cordeiro pascal, né? Não é pascual, não é pascal, representando Jesus. Aquele cordeiro representava Jesus que viria para libertar o povo do cativeiro do pecado. Então, dessa maneira era celebrada a Páscoa, né? Matando o cordeirinho ali que simbolizava Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus vem, né? Ele agora anula aquela Páscoa sacrificial, né? Porque ele agora veio, morreu, ressuscitou, ele deu a vida. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado, foi morto, ressuscitou. Então, levando sobre si a culpa do mundo, né? Não que hoje a gente pode pecar à vontade porque Jesus já pagou o preço, não. Nós temos agora que fazer como ele disse para aquela mulher lá, vai, não peques mais, né? É assim que nós vamos aceitar a Cristo, aceitar o sacrifício dele. Ele venceu para que nós pudéssemos vencer os nossos pecados, as nossas inclinações tendenciosas, o nosso pecado carnal. Então, vamos lá. Então ali o sacrifício do cordeiro não existe mais. Essa Páscoa não é mais comemorada dessa forma. Como é comemorada agora a Páscoa? Que hoje é dado o nome de Santa Ceia, né? A gente vai ver Jesus comemorando a Santa Ceia ali, a última Santa Ceia dele, e é interessante que Jesus não comeu cordeiro. Jesus estava mostrando ali algo para nós hoje dos últimos dias. Não era mais a carne que era comida, né? Mas o pão, que simbolizava a carne de Cristo, e o suco de uva, que simbolizava o sangue de Cristo. Então, aquela cerimônia ali acabou, passou, né? Aquele cerimonialismo todo passou. E por que precisamos hoje fazer a Santa Ceia? Né? A Páscoa era celebrada ali no mês de Nissan, né? Primeiro mês judaico, né?
no dia 14, no primeiro mês, né? Tá ali logo no início do capítulo 12, a gente vai ver ali Deus pedindo para comemorar a Páscoa, né? E no dia 14 era comemorado, era imolado o cordeiro, né? Então, é isso aí, meus irmãos. Vamos para Mateus capítulo 20, verso 8. Mateus 20, verso 28, perdão. Mateus 20, verso 28. Então se chegou. Opa, errei aqui. Eu vou pegar do 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Eu vou pegar essa questão aqui, meus irmãos, e mostrar aqui a questão. Nós estamos nesse mundo, nós que falamos que somos cristãos, estamos nesse mundo para servir e não ser servido. Então, qualquer data, qualquer festinha, programação que seja para exaltar a mim, né, para me presentear, eu estou sendo servido. Eu não estou sendo servo. Eu não estou aqui nesse mundo para ser servido, mas para servir. E aí Jesus pega aqui no verso 28 e vai dizer: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, Jesus, o próprio Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só, Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Como é que fica essa questão? Ah, não, esse dia aqui para mim é um dia muito especial, né? Um dia onde eu recebo ali presente e tudo mais, onde eu dou também. Mas a questão é, estamos exaltando a criatura acima do Criador. E a questão toda é, meus irmãos, não façam isso dentro da casa de Deus. Se você tem feito até hoje, por inocência, por ignorância, não faça mais. Estude a Bíblia. Estude os textos que foi passado aqui. Pode discordar de mim, mas você vai ser obrigado a concordar com a Bíblia. Eu não vim, como filho do homem, não veio para ser servido. Assim são vocês. Assim somos nós. Nós não estamos nesse mundo para ser servido, mas para servir. Essa é a nossa missão aqui. O poder aquisitivo, o dinheiro que conseguimos, que as bênçãos que Deus tem enviado para nós, na mão do cristão, a palavra de Deus diz, é cobertor para o nu, é alimento para o que tem fome. É isso, meus irmãos. Nós não podemos só nos servir. Sim, temos que lutar, temos que batalhar, mas não tem que ser a nossa preocupação. Ai, porque senão vou passar fome, porque senão vou morrer de fome. Não existe isso. A Bíblia diz, o salmista Davi fala, né? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Precisamos ajudar o nosso próximo. Ajudar aquele que realmente, verdadeiramente necessita de ajuda. Porque tem gente, infelizmente, meus irmãos, tem gente que diz que necessita de fome, mas muitos zombam da palavra de Deus, escarnecem da palavra de Deus, escarnecem dos servos de Deus. Muitos colocam fardo nas costas do servo de Deus. Tem muitos servos de Deus fiéis que, sabe, ajuda tanto e a pessoa engana. Ai, estou precisando disso, estou precisando daquilo, não tenho dinheiro para isso nem para aquilo. E muitas das vezes tenho dinheiro para estar curtindo, para estar celebrando festas e muito mais. Então, meus irmãos, forte abraço. Ficando por aqui, o celular vai descarregar. Compartilhem esse vídeo, deixem aquela mensagem. Não quero likes, não. Eu quero compartilhar o vídeo, eu quero que a mensagem seja levada. Eu não quero likes. Eu quero que compartilhem, que comentem e digam, irmão, você está equivocado. Mostrem-me pela palavra de Deus, né? Mostrem-me pela palavra de Deus. Até o próximo vídeo.